Beleza. Bom, gente, vamos lá. Não cair, né? Aceitei dizer. Bom, Pai do Senhor, irmãos, vamos lá para o nosso terceiro encontro. Como hoje está cheio de gente que está vindo pela primeira vez hoje, acho que eu vou dar uma recapitulada em tudo que a gente falou nos últimos estudos, né, que eu acho que é de extrema importância, porque hoje a gente concluiria um assunto, né, sobre Cristo, propósito antes da fundação do mundo, né? E aí eu vou fazer um breve resumo de tudo que a gente já falou, e aí a gente começa a entrar no assunto de hoje, tá? Para todo mundo ficar por dentro e a gente ir na mesma linha de pensamento. Então, antes de mais nada, vamos fazer uma oração para Deus abençoar isso aqui mais uma vez. Tá? Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade, por esse momento, por essas pessoas. Senhor, a gente faz isso aqui, Deus, por amor à tua obra, né, e que a tua obra seja manifesta, Jesus, em cada um de nossos corações, Senhor, que o seu nome seja engrandecido em nossas vidas, no nosso dia a dia, e que possamos sempre estar com o Senhor, Deus, andando todos os dias. Abençoe cada um de nós, abra nossos corações, nosso entendimento, Jesus, para entender e compreender tudo que o Senhor tem para mostrar para a gente. Amém, Jesus. Amém. Bom, isso. Maravilha. Todo mundo vendo na tela aí? Acredito que sim, né? Vamos lá. Primeiramente, o site, tudo que a gente fala aqui, tá? Tudo que a gente, todos os assuntos, todas as passagens que a gente vai lendo, vão estar todas dentro do site. Então, vocês podem entrar lá, navegar nele, tanto que vocês quiserem lá e precisarem, todas as informações estão lá, tá? Inclusive, a gente vai passar bem rápido aqui sobre o encontro 1, né, que tem o encontro 1, 2 e 3. Então, a gente fala um pouco bem rápido aqui do 1 e do 2, que já aconteceu. O terceiro, ele conclui um assunto, né? E depois a gente vai começar a falar um pouco das histórias bíblicas mesmo, né? Então, vamos lá. O encontro 1, a gente veio falando sobre antes da fundação do mundo, né? Por que esse tema, na verdade, né, ele foi um tema assim que Deus me mostrou, né? Porque toda vez que eu vi um estudo falando, começando a falar de Gênesis, Apocalipse e tudo mais, as pessoas sempre começavam em Adão e Eva. E na verdade as coisas começaram antes de Adão e Eva, né? Então, nessa primeira parte eu mostro o que veio, o que aconteceu antes de Adão e Eva, né? E a Bíblia usa exatamente essa expressão, antes da fundação do mundo. Então, a gente vai encontrar algumas passagens falando isso. E, por exemplo, se eu pegar essa daqui, ó, não, vou pegar de João 17. Pai, minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Então, o capítulo 17 de João é a oração que Jesus Cristo fez, né? Então, no meio dessa oração, ele fala com o Pai, né? Foi, Pai, eu quero que eles vejam a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Então, antes de tudo isso, antes de acontecer o que a gente conhece hoje, antes de ser criado tudo isso, né? Cristo já estava lá. E aí a gente pega várias passagens bíblicas aqui para mostrar isso, né? Mas pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, o qual, na verdade, foi conhecido antes da fundação do mundo. Então, está falando que Cristo
foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nos últimos tempos por amor de vós. Então, ele foi conhecido, ele foi gerado lá atrás, mas quando ele nasceu de Maria, foi a manifestação dele, né? Que é o Cordeiro, que é Cristo, que é Jesus. E aí, e por aí a gente nós passamos por várias passagens falando efetivamente dessa parte de antes da fundação do mundo, né? Falando um pouco ali sobre a eternidade, né? Que de eternidade a eternidade, ele é Deus. Então a eternidade ela não tem uma data de início e uma data de fim. A eternidade eu entendo que ela é como uma linha do tempo, né? Que ela é eterna para trás e é eterna para frente. Ela nunca termina. Então, isso é eternidade. Falamos um pouco sobre essa eternidade de Deus, que ele sempre existiu, né? Eu não coloquei as dúvidas aqui que tiraram, não. Beleza. Aí a gente foi para o segundo encontro, que foi semana passada. Gente, aqui eu estou fazendo um resumo do resumo, tá? Para vocês compreenderem um pouco do que a gente vai falar hoje, né? E aí a gente fala glória, sabedoria e propósito, né? Então, como a gente viu sobre os assuntos de antes da fundação do mundo, agora a gente começa a aprofundar um pouco sobre a glória que Cristo tinha, quem era a sabedoria e qual o propósito de Deus em cima de tudo isso que ele fez, né? Então, como é que ficou aqui as passagens? Ah, gente, lembrando, tá? Que lá no site a gente gera um podcast. Vocês Muita podem, gente acha que a narrativa. né? Um podcast. Todos eles já têm esse podcast aqui, que é um áudio. Esse aqui é de 23 minutos. A aula gravada também vai estar aqui no YouTube. Então, você entrar aqui, você vai conseguir ver o encontro que a gente deu. Mesma coisa para o encontro um, tá? Ele tem um podcast aqui falando um resumo mais detalhado sobre todo o conteúdo que foi dito no dia, né? Por enquanto, o encontro 3 não tem, mas durante a semana aí a gente gera esse podcast, a gente pega essa gravação dessa aula e coloca lá, tá? Voltando aqui, glória, sabedoria e propósito. O propósito da criação. Uma coisa que a gente precisa entender é que Deus, quando criou tudo isso, ele criou com um propósito, né? Não foi algo assim, vou criar alguma coisa e ver no que dá. Não, ele criou com um propósito, ele criou com um fim, com início, com meio e com fim, e é por isso que ele sabe de todas as coisas que vão acontecer, porque ele desenhou todo esse projeto para ter amigos, né? Que é o que eu entendo de tudo isso. No final das contas, Deus quer ter amigos com ele nessa eternidade, para que ele não viva sozinho, né? Então, aí a gente passou por algumas passagens bíblicas que falam sobre isso, né? Vós sois meus amigos, se fizeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai tenho-vos dito a conhecer, né? Uma, uma coisa interessante de amizade, né? Que um amigo, ele conhece o seu outro amigo, né? Então, se a gente não conhece Deus, é bem provável que a gente não está sendo amigo dele. Só ele está sendo amigo da gente, né? Então, uma necessidade muito grande, né, de conhecer Deus. Ainda tem uma passagem da Bíblia que fala: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, a gente precisa conhecer Deus, né, para provar esse amor por Ele e sermos considerados amigos dele. Tá? E a gente passa por mais algumas passagens, tá? E se cumpriu a escritura que diz: e criou Abraão e foi imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Então, a gente vai encontrar várias passagens na Bíblia onde Deus nos chama de amigos, né? Então, eu entendo porque, desde lá, quando Deus criou Adão, ele olhou para Adão e falou: não é bom que o homem viva só, e fez a mulher, né? E da mesma forma para ele, né? Ele olhou e falou assim: eu não quero viver só, mas eu também não quero robôs que façam o que eu
criei eles para fazer, mas eu quero amigos, né? Então, para isso, ele criou esse projeto chamado Terra, e nesse projeto chamado Terra, ele, ele está construindo os seus amigos, que somos nós, que vamos ser salvos, né? Vamos passar mais direto aqui. Está faltando assunto aqui. Falei só isso? Cadê a sabedoria aí? Acho que você pulou. A sabedoria na criação, lá. Ah, não, eu pulei. Agora, primeiro, sabedoria e o propósito. Eu pulei o propósito, sem querer. Você pulou a sabedoria. Pulei os dois. Então, primeiro, a glória de Cristo foi uma passagem que a gente já leu, né? A glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa aqui já é uma outra passagem que também está no capítulo 17 de João. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Então, muita gente acha que Jesus Cristo veio quando ele nasceu de Maria. Só que Jesus Cristo declarou: Pai, dá a tua glória, né, que eu tinha contigo antes da fundação do mundo, antes que tudo existisse, né? Aqui ainda fala um pouco de Jesus Cristo, né, que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. O que é primogênito? É o primeiro gerado. Então, antes de tudo que foi criado, ele foi criado. Ele não só foi criado, mas ele é a imagem do Deus invisível, né? Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, Jesus Cristo tem uma glória gigante em toda essa criação. Detalhe que eu peguei só duas passagens, gente. Aqui tem um monte de passagem na Bíblia que fala sobre isso, tá? Aí a gente passou pelo capítulo 8 de Provérbios inteiro, praticamente, que fala sobre a sabedoria e que a sabedoria ela é arquiteta de tudo isso, né? Que antes da fundação do mundo, a sabedoria estava lá com Deus, né? Ela era como arquiteta. Quando Deus fundou os montes, desenhava tudo isso que a gente conhecia hoje, a sabedoria estava lá, né? E ela desenhava todo esse projeto junto com Deus. No capítulo 8 de Provérbios fala isso. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, né? Desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ele preparava o céu, aí estava eu. Quando eu esta... Então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Gente, aqui é o resumo do resumo, tá? Aconselho vocês a voltarem lá e ler a passagem toda, o capítulo 8 inteiro, tá? Então, sabedoria, ela de fato foi a arquiteta de tudo isso daí, tá? E aí a gente entra na parte do propósito que eu tinha falado, que era para ser por último, que o propósito de Deus, né, de criar tudo isso, né, dele, da glória dele que ele tinha com Deus antes da fundação do mundo, a sabedoria que foi arquiteta, né, o propósito da criação, que é ele ter amigos. Gente, até aqui dúvidas? O que vocês me falam aí? Não? Beleza. É bíblico, hein? Quem cala consente. Então, eu vou continuar. É... Bom, gente, então quando a gente entende que Cristo, ele é de antes da fundação do mundo, que Deus criou esse projeto chamado Terra, né, com início, meio e fim, né, que a sabedoria, ela foi arquiteta de tudo isso, para construir todo esse projeto, né, para no final de tudo isso aqui, a Bíblia nos declarar ali que Deus quer ter amigos, pessoas que vão viver com Ele, né? Depois de tudo que acontece no Apocalipse, quando a gente chega lá, no capítulo 22 de Apocalipse, Deus fala que vai ter um novo céu e uma nova terra, né? Então,
além da Nova Jerusalém que vai construir para a gente, e por aí vai, né? Mas hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais em Jesus Cristo. Uma coisa que eu quero que vocês fixar na cabeça, né? É que tudo na Bíblia aponta para Jesus Cristo. Se você colocar isso na sua cabeça e começar a ler a Bíblia, você vai começar a entender que a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, ela vai apontar para Jesus Cristo. Tudo, né? De fato, né? Quando a gente pega esse termo de antes da fundação do mundo, e Cristo declara, agora que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, né? Aí já começa a ver que, antes de tudo isso, Jesus já existia. E quando a gente vê sobre a sabedoria, né, que também era de antes da fundação do mundo, e ela ajudou a arquitetar tudo isso, em algumas passagens a gente até consegue vincular Jesus Cristo a essa sabedoria. E hoje a gente vai ver um negócio, né, que tudo que existe hoje existe por causa de Jesus. Existe por causa dele e por ele e para ele. E aí você começa a perceber que tudo na Bíblia aponta para Jesus Cristo. De alguma forma vai apontar para ele. Se você começa a pegar as histórias bíblicas de Adão e Eva, Caim e Abel, a Torre de Babel, aí entra Noé, né, e por aí vai. Aí você chega em Abraão, Moisés, Juízes, até os reis, e até chegar em Jesus Cristo, profetas. Quando você começa a entender todo esse contexto, você fala assim, tudo isso foi preparando o caminho de Cristo. E a gente vai ver um pouco sobre este Cristo, de quem ele é, né, e por que tudo é feito por ele, né? Então, a gente vai falar um pouco do verbo e a identidade de Cristo. Então, a gente vai abrir lá em João, capítulo 1. João, capítulo 1. Que é boa, hein? Eu já vou começar com essa aqui, viu? Já vai escrever. Abrir aí, João, capítulo 1. Agora eu não vou abrir na tela, não, gente. Agora a gente lê, tá? Agora é para nós ficar bom de Bíblia. Os outros dois lá eu fui abrindo aqui, lendo, ó, só para agilizar. Mas aqui a gente abre a Bíblia e estuda. Tá? Abriram? Abrimos. Beleza. No princípio, capítulo 1, versículo 1, tá, de João. O Evangelho de João fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora vocês começam a entender, né, porque que o título disso aqui foi Verbo, né? Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Vamos lá. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Gente, eu vou parafrasear isso? Parafrasear o que foi lido aqui, para isso entrar na cabeça de vocês. Para vocês gravarem o que está escrito aqui. Isso aqui vocês têm que gravar, cara. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então, peraí. Lá no começo, tá? A gente está lá no começão. O princípio era o verbo. O que é o verbo? O verbo é a palavra, né? O
verbo é uma ação. Então, isso é um verbo. Então, o princípio era o verbo era Deus, porque através da palavra a gente faz todas as coisas. Tem uma passagem em Provérbios que fala que o poder da vida e da morte está no poder da língua. Foi lá olhar? Acho que vai estar lá. Mas tem campainha aqui. Deixa eu lá olhar. Vai lá. Se você foi lá? Vou acabar escutando. Tá. Então, o verbo é a palavra. Tudo foi feito por meio da palavra, né? Então, por exemplo, se você quer que alguém faça alguma coisa, você sempre vai usar um verbo em algum momento, né? Ou busca, isso para mim, pega aquilo. Então, buscar, pegar, fazer. Então, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, tudo o que existe foi feito através do verbo, da palavra, né? do que a gente conhece, do falar. E aí começa o grande ponto disso aqui. Quando a gente vai lá no versículo 14, olha só. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, assim, gente, para mim isso aqui é muito claro, que eu acredito que está ficando claro para vocês também, que é o seguinte: o princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, tudo foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que existe existiria. E lá fala assim, ó, lá no versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Gente, tudo foi feito por Jesus Cristo. Vamos mudar agora o verbo para Jesus Cristo, tá? Pra vocês entenderem. Aí onde está escrito a palavra verbo na Bíblia de vocês, dá uma circulada e escreve Jesus Cristo. Quando vocês forem ler, aí vocês vão ler assim, ó, no princípio era o verbo. Ó, no princípio era Jesus Cristo. Coloca Cristo. Vai. Vamos lá. E Jesus Cristo estava com Deus. E Jesus Cristo era Deus. Entendeu? Continua. Vai lendo até. Ele estava no princípio com Deus. Mas aqui não vai ter mais verbo, Vai, não. vai não. Você vai ler o 2, o 3 e depois você vai ler o 14. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Cadê o 12? O 14 agora. E Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aí lá no versículo 14, circula a palavra verbo de novo, escreve Jesus Cristo em cima, né? Não é em cima da palavra verbo, não é por cima, só para quando vocês lerem, lembrar. Que aí vocês vão ver que faz muito sentido. Exatamente. E quando a gente cruza isso com tudo que a gente já falou aqui, que a Bíblia declara de antes da fundação do mundo, que Jesus é antes de tudo, a gente entende que Jesus Cristo é a manifestação dele para a gente, né, através do ventre de Maria. Então, isso não quer dizer que Jesus só veio a existir quando ele nasceu de Maria. Não, isso foi a manifestação dele. Sendo que tudo que existe hoje foi feito através dele, através da palavra, através do verbo. Gente, isso aqui, ó, é um pedacinho do que a Bíblia fala sobre isso. Se a gente for começar a aprofundar muito aqui, e eu queria que vocês, quando lessem a Bíblia, lessem o Novo Testamento, tivessem essa mensagem na cabeça, que tudo aponta para Jesus Cristo, tudo foi feito por ele, para ele, né? E sem ele nada do que existe existiria. E aí vocês vão começar a perceber que é tudo sobre ele. Tá? Alguma dúvida, Raquel? Você abriu o microfone aí? Não, não. Tranquilo. Beleza. Aí, gente, a gente viu tudo isso. E o que Jesus Cristo fala dele mesmo? O que
Jesus Cristo declara que ele é quando ele vem à Terra. Primeiro a gente vai lá em Êxodo 3:14. A gente precisa entender um termo, que é esse termo aqui, ó, eu sou. Tá? Êxodo está lá no começo da Bíblia, viu, gente? 3:14. Vou só contextualizar um pouco essa passagem, para vocês entenderem ela. Época de Moisés, Deus tirou a nação de Israel do Egito através de Moisés. E aí, quando eles chegaram lá, perto do Monte Sinai, então Deus começa. Não, é isso mesmo? Não, perdão. Estou contextualizando errado, cara. Contextualizando errado. Aqui é quando Deus manda Moisés ir lá resgatar a nação de Israel. Antes de Moisés, tá bem antes. Moisés, ele sai do Egito, foge, vai para a terra de Canaã, não lembro a terra que ele foi, e lá no Monte Sinai, né, Deus chama ele pela sarça ardente e conversa com ele. E aí, Deus conversando com ele e manda ele ir lá no Egito buscar resgatar e salvar a nação de Israel. Deus iria salvar a nação de Israel inteira, que estava escravizada no Egito, através de Moisés. E aí Moisés começa a conversar com Deus, e Moisés faz uma pergunta para Deus naquele momento, fala assim, mas Senhor, quando eles me perguntarem quem te enviou, aí Deus dá essa resposta para Moisés, que a gente vai ler agora. Tá? Versículo, eu coloquei o 14, vamos ler o 13 e o 14, tá? Então disse Moisés a Deus, eis que, quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que eles direi? Isso aqui é Moisés perguntando a Deus qual que é o nome dele. Porque Deus é um título, né? Deus não é o nome. Sim. Respondeu Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então, nesse momento, Deus se intitula o grande eu sou. Né? Então, quando eles perguntarem para você, Moisés, o que você dirá, você fala assim, ó, eu sou, me enviou a vós. E isso, no Velho Testamento, o eu sou é algo sagrado, porque Deus denominou o nome dele no Velho Testamento como eu sou, através dessa passagem. E aí, quando a gente chega no Novo Testamento, deixa eu ver só o que fala aqui. Beleza. A gente vai ver algumas declarações de Jesus Cristo falando sobre isso. Tá? Então, a gente vai lá em João 8. Deixa eu partir de onde que a gente vai ler aqui. Eu quero é o 58, mas deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver a partir de onde que a gente vai ler aqui, gente. Do 52 para frente, você lê para a gente? Acharam aí? 52 João até 8, o 59. 52. É. Disseram-lhe os judeus, agora sabemos que tens demônio.
Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará morte. Porventura, és tu maior do que nosso pai Abraão que morreu? Também os profetas morreram. Quem pretendes tu ser? Respondeu Jesus. Se eu me glorificar a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, do qual vos dizeis que é o vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhes atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. Vocês entenderam por que o povo quis apedrejar Jesus? Ele falou assim: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus Cristo falou assim: olha, eu sou aquele cara lá que falou com Moisés. Que Deus colocou com Moisés. Eu sou. Então, antes que Abraão existisse, eu sou. Eles falaram: você não tem. Você deve ter uns 30 anos e fala que viu Abraão? Que negócio é esse? Quem que você pensa que é? Né? Por quê? Porque Cristo é de antes da fundação do mundo. Através dele, tudo foi feito, tudo existiu. Né? E antes que Abraão existisse, eu sou. Né? Então, isso aí eles acharam que era uma blasfêmia, né, dele se intitular o Eu Sou, e apegaram pedras para apedrejar Jesus Cristo. Né? Então, aí Jesus se ocultou, saiu dali daquele momento ali, para não ser apedrejado, porque ainda não era chegado o momento dele. Mas, pessoal, tá ficando claro até aqui. Estou falando bastante. Queria ouvir vocês. Não? Um, dois, três? Não? Tá bom. Vamos lá. E aí, agora a gente começa a ter várias declarações de Jesus na Bíblia. Tá? E aqui começa uma visão, né, de quem Cristo se diz ser. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. E assim, e te passa por passagens e passagens, gente. Olha, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Gente, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu lembro que teve uma época que eu estava estudando bastante a Bíblia, e eu comecei a entender mais as coisas. Eu pensei assim, cara, com certeza tem um caminho perfeito que eu tenho que seguir na minha vida, que está desenhado na Bíblia, e que eu tenho que seguir, né? Mas que caminho é esse? Onde que eu acho esse caminho? Qual que é o caminho que eu tenho que seguir? Eu comecei a questionar que caminho era esse, né? E aí eu questionando esse caminho. Uma das passagens que Deus me mostrou foi essa, que ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu falei, então Jesus Cristo é o caminho. E tem uma outra passagem que fala que Jesus inaugurou um novo caminho para a gente. Então, o caminho que a gente tem que seguir é o caminho que Jesus Cristo fez. Esse foi o caminho que ele desenhou para a gente. Né? Então, se a gente analisar a história de Jesus, né, esse é o caminho que ele mostrou. E uma coisa que eu gosto muito de me lembrar, até mesmo para controlar, né? Vou falar assim, a ansiedade, a vontade, às vezes, da gente fazer as coisas, né? Uma é Davi. Davi foi ungido rei aos 16 anos. Ele foi ser rei aos 30.
praticamente 14 anos depois, né? E uma outra coisa foi Jesus Cristo. Jesus Cristo é o que é, né? Faz o que faz e deixa eu só ver aqui. É o que é, faz o que faz, né? Mas ele só foi iniciar o seu ministério aos 30 anos, né? Então, às vezes a gente olha e fala, eu quero que as coisas aconteçam rápido na minha vida, mas existe um processo para a gente chegar lá. Tá? Não é uma coisa que vai nascer da noite para o dia. O, o ministério de Jesus, com tudo que ele fez, durou 3 anos. Não, aos 33 ele morreu. Então, a gente precisa entender um pouco disso. Então, eu lembro que na época isso me ajudou muito a entender o meu momento, o momento que eu estou com Cristo, né, e onde que eu posso chegar com Cristo, tá? Então, vamos lá. Eu sou a videira verdadeira. Eita, isso foi muito ruim. Eu sou a videira verdadeira, né? E aí a gente começa a chegar. Eu sou o alfa e o ômega. Isso aqui já está em Apocalipse, tá? Eu sou o princípio e o último. Eu sou a resplandecente estrela da manhã. Eu não vou ler todas as passagens, gente, aqui, porque já faltam 10 para as 10, né? E aí eu queria abrir para vocês falarem um pouco, tá? 9h49 agora. Mas, enfim, vou só ler bem rápido aqui, né? Para a gente ver essas passagens por aqui mesmo. Mas eu queria que vocês lessem isso aí em casa, tá? Declarou-lhe Jesus: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Né? Enfim, gente, aqui tem uma explicação espiritual muito grande, né? Quem vem a mim jamais terá fome, né? E quem crê em mim jamais terá sede. A gente entra em alguns outros pontos desse em outro momento. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, assim, Jesus é muita coisa. E quando a gente começa a olhar para tudo que Jesus Cristo é, né, eu sou tudo isso, você começa a entender que a Bíblia inteira aponta para Cristo. E é engraçado que ele inicia falando eu sou, né? Eu sou, eu sou. Ô, Isaac, Diga. ele fala que eu sou, né, a luz do mundo, eu sou, eu criei tudo. Então, ele criou o diabo também. Sim. Inclusive, tem uma Porque passagem que fala ele sobre fez, na verdade, o anjo, né? Que era o... Só que ele fez tudo isso acontecer. Ele, as coisas mal também, as coisas... Ele fez tudo, então o diabo foi ele que permitiu que ele existisse. Você sabe quem é o diabo hoje? Quem são esses demônios hoje? Eu estou Eu perguntando e acredito, me responder. eu Tipo assim, acredito que são os principados e potestades, que as coisas, inveja, que a malícia, as coisas, é isso mesmo, os principados, né? Para mim seria isso. eu vou falar um pouco da origem deles, tá? Eu não vou. Qualquer coisa eu acho as passagens aqui, a gente lê. Mas quando a gente chega no capítulo 2 de Gênesis, no capítulo 2, essa aqui eu vou até ler, vamos lá, respondendo a sua pergunta. Gênesis, É lá em Gênesis, no capítulo 2. 2. 2, 1. Capítulo 1 fala da criação, né?
de tudo, 7 dias, Adão e Eva, enfim, né? Aí no capítulo 2, no versículo 1, fala assim, ó, assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. A Bíblia nos declara como Deus construiu a terra. Tudo que a gente conhece, dia 1, dia 2, dia 3, até o 7º dia. Mas a Bíblia não nos declara como ele criou os céus. Só que quando chega no início do capítulo 2, fala, assim foram acabadas os céus e a terra e todo o seu exército. Então aqui, Deus criou todo o seu exército de anjos. Tá? E aí a gente vai começar a passar por algumas passagens. Deixa eu pegar as passagens aqui. É porque é esquisito, né? Assim, é estranho pensar que Deus criou o diabo, né? Porque é uma coisa ruim. É, Bom, porque se ele é o eu sou, ele fez tudo, ele fez as células, ele fez as coisas boas e as coisas ruins, né? as Sei. trevas e a luz. Vamos pegar um pouco a origem dos demônios primeiro. Aí depois a gente vai falar. Nós vamos ver passagens bíblicas que falam que Deus criou o bem e o mal, tá? Apocalipse 12:4. Vamos lá. Deixa eu ver se é essa aqui mesmo. Agora vamos lá para o final da Bíblia. Vamos para o começo, agora vamos lá no final. Tá. Eu não vou achar todas. Essa aqui é cabulosa. Eu não vou achar todas as passagens aqui, mas eu vou montar um estudo só falando sobre isso, Romero, mas eu vou fazer um resumo bem rápido, tá? Tá. O versículo 4 vai falar assim, ó. E a sua cauda leva. Vamos lá aqui. Versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre ele, as suas cabeças, 7 diademas. E a sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-os sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, e para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Por entendimento aqui, a gente entende que Lúcifer se rebelou contra Deus, tá? E ele levou consigo a terça parte dos anjos, né? A gente vai encontrar outras passagens que estrelas que caíram do céu são esses anjos. Então, na verdade, os demônios que a gente conhece hoje, antes eram anjos, tá? Deixa eu achar uma outra passagem aqui, que fala dos nefilins. Os demônios, eles eram anjos, né? Aí anjos caídos e virou demônios. Sim. Eles foram retirados, eu vou chamar de poder. Eles perderam os poderes de anjo ou eles continuam tendo poder de anjo, só que não podem entrar no céu? Eles continuam tendo poder de anjo e não podem entrar no céu. Gênesis 6:4. É isso aqui. Gênesis. Vou ler só algumas passagens, depois a gente vai só concluir com algumas passagens que, de fato, Deus criou o bem e o mal, os anjos e os demônios, tá? Ah, 6:4. Capítulo 6? É. Fala assim, ó. Naqueles dias estavam os nefilins na terra. E também depois, quando os filhos dos... Perdão. Os filhos de Deus. Naqueles dias estavam os nefilins na terra.
E também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes nefilins eram os valentes, os homens de renome, que houve na antiguidade. Viu o Senhor que era um grande mal, que era grande a maldade dos homens na terra, e que toda imaginação e pensamento dos seus corações eram má continuamente. É só isso mesmo. Mas não era essa passagem que eu queria. Aqui fala que os anjos conheceram as mulheres, né? Que os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, mas fala da condenação deles. Aqui eles eram anjos ainda, né? Não eram demônios, não. Exatamente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu não achar, eu já vou pular para o finalzinho para responder sua pergunta direta. Que além de tudo, antes dos anjos virarem demônios, alguns se relacionaram com mulheres, seres humanos. E aí o nome desses filhos de anjos com o ser humano são os nefilins. E a Bíblia relata isso, entendeu? É chique demais esse... Verdade. E o que mais que eu fico assim, porque Deus fez Adão e Eva, né? E será que a maldade, porque antigamente, naquela época, não existia maldade, não existia malícia, nem nada. Será que o mal começou através de Adão, que Não, quer ver? Ó? desobedeceu Deus, que ele comeu da fruta? Vamos lá. Colossenses 1,16. Essa parte dos anjos, demônios, eu vou falar especificamente disso outro dia, mas vamos ler aqui em Colossenses 1,16. Abre aí. Colossenses está depois de Efésios, Filipenses. Colossenses, qual o número? 1,16. Tá, cheio. Ele deu 15. Já está dentro do assunto. Na verdade, eu estava querendo ler a partir do 9, né? Depois você vê aí. Versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ah, tá. Entendi. Então, de fato, Deus criou tudo. Tá? Deus 17, ó. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Tudo existe através dele. O que a Bíblia nos declara sobre os anjos? Tá? Isso é um pouco de entendimento que eu trago, e aí eu vou separar um tempo aqui para me organizar todo esse entendimento. Quando Deus criou o céu e todo o seu exército, lá em Gênesis, ele criou todo o seu exército de anjos. Só que os anjos não conheciam quem era Deus. Né? E no meio desses anjos estava Lúcifer. Né? E Lúcifer achou que poderia ser igual a Deus ou melhor que Deus e tomar o trono dele. Então, Lúcifer, na verdade, era um dos anjos. E aí, o que Lúcifer faz? Lúcifer começa a fazer uma politicagem lá no céu, traz uma terça parte dos anjos com ele, né? E começa a fazer coisas ruins. Então, Deus criou tudo isso lá no começo,
Lúcifer se rebela, É como ele não sabia que era Deus, ele pensou que ele tinha... que ele poderia fazer alguma coisa, né? Porque Deus só foi se revelar mesmo, até mesmo aos anjos, só quando Jesus morreu na cruz, que eles foram entender, tá? E aí, o que aconteceu? Esses anjos, até antes de Jesus morrer na cruz, eles podiam subir aos céus e descer à terra, subir ao céu e descer à terra, né? Eles podiam fazer tudo isso. Tanto é que lá no livro de Jó, né, vai falar assim, quando chegou o grande dia de se reunir com os anjos e tal, Deus olhou lá e viu Lúcifer. E Lúcifer falou assim Deus falou assim com Lúcifer: olha, você tem visto o meu servo Jó? Homem íntegro, né, cheio de fé e tal, tal, tal. Ah, tenho visto sim. Mas tudo que o senhor quer é dar para ele, então estava lá. Aí, se você continua lendo o livro de Jó, vai continuar falando assim: no segundo encontro, quando juntou os anjos tudo, estava ele lá de novo, Lúcifer. Ou seja, Lúcifer podia ir no céu e voltar. Lá em Apocalipse, Ele tinha passagem livre. tinha passagem ali. E quando Jesus morre, lá no, na cruz, no Calvário, né? Lá em Apocalipse tem uma passagem que fala que através do sangue de Cristo, né, Gabriel pôde expulsar Satanás e o diabo do céu, através do sangue de Cristo. Então, antes disso, eram anjos. É só anjo. Então, depois que Cristo morreu, eles foram expulsos do céu. Agora eles não voltam lá mais, por conta do sangue de Jesus Cristo, né? Então, respondendo a sua pergunta, sim, Deus criou o bem e o mal, né, para a gente. O propósito dele é que nós sejamos amigos dele, nós escolhemos ele, indiferente do bem e do mal, né? Então, os demônios que a gente conhece e entende deles hoje eram anjos antes, que se rebelaram contra Deus, né? Então, eles não foram criados demônios, eles eram anjos que fizeram escolhas erradas e foram expulsos do céu, né? E hoje eles têm prazer nas coisas dessa terra, né? Existe um entendimento de que quando Deus amaldiçoa a serpente, lá em Gênesis, né, que ela lá fala que ela comeria do pó da terra, né? E nós fomos feitos do pó da terra. Então existe uma necessidade deles de se alimentarem do pó da terra, que nós somos feitos do pó da terra, por isso que existem pessoas endemoniadas, né? Então, eles têm a necessidade de entrar em pessoas. E aí, vem essa coisa que a gente conhece tudo hoje de endemoniado. E a questão da maldade que você mencionou, antes eles eram inocentes, né? Mas aí Satanás induziu, né? Ficou lá de conversa fiada, para que Eva comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Foi quando Eva começou a ter consciência, né? Aí entra nas dispensações. A gente vai ver nesse estudo, você vai conseguir visualizar certinho, que a Bíblia ela é marcada, a gente chama de dispensações, quando esses eventos, vamos chamar de eventos, acontecem, e a gente vai conseguir ver esse momento da inocência, que a gente chama de dispensação da inocência, e depois a dispensação da consciência, não é isso? São 7 dispensações. Isso, não, mas eu falo assim, a sequência? A sequência é inocência, consciência. Não, pode parar, depois deixa para os próximos, para esse ficar com gosto, quero mais. Aí, estava na dispensação da inocência, que quando eles não tinham esse conhecimento, comeu do fruto, deu aquela confusão toda, dispensação da consciência. Aí a gente vai entender o que significa cada coisa. É por isso que o Isaac estava falando aí que Deus queria amigo, né? E não queria robô. Então, ele criou todo
mas ele deu livre arbítrio das nossas escolhas, né? Sim, nós temos o direito de escolher, né? De escolher ele ou não. E outra coisa, uma comparação que eu gosto de fazer é o seguinte: como é que você sabe que comer uma picanha com a gordura é mais gostoso que você tentar assar uma carne de segunda? Como é que você sabe que uma é mais gostoso que o outro? Porque você compara. Sim. As coisas boas são boas porque você comparou com outras ruins. Né? Como é que você sabe que você tem uma casa bonita, uma casa muito bem aparentada? Porque você entrou no Instagram e comparou a sua casa com outras casas. Aí você fala, minha casa é X, a minha casa é daquele jeito. Como é que você sabe se seu carro é bom ou ruim? Né? Porque você conhece um carro muito bom e um carro muito ruim. Então, você só consegue enxergar o que é bom, você enxerga o que é ruim. Não tem como existir o bem se não existir o mal. E não tem como existir o mal se não existir o bem. E aí, para Deus, para que nós entendêssemos que Deus é bom, é necessário que exista o mal. Então, ele mesmo foi lá e criou. Então, tudo existe, tudo subsiste através dele. Eu gosto de pensar no seguinte, que hoje Deus existe e tudo existe. Se amanhã Deus deixa de existir, tudo, o bem, o mal, tudo, a terra, tudo para de existir. Porque tudo existe dentro da existência de Deus. Tudo. Isso é um fato bíblico. Tá? Então, vai chegar um dia, né, que aí é uma grande promessa que Deus tem para a gente, que a gente terá vida em nós mesmos. Então, a gente vai viver... Ixi, aí você vai entrar... Nossa, Deixa, vou nem falar isso, não. Deixa para depois. Tá, enfim. E esse aí é um... É um outro estudo. E é muito precioso, assim. Mas respondido, Ney? Respondido, Ficou sim. claro ainda ou ainda ficou dúvidas? Bem claro. Tá. Eu vou... Mas sobre essa parte que eu falei, de Lúcifer, que ele foi expulso do céu, que ele tinha acesso livre lá, eu vou pegar essas passagens, vou organizar e a gente vai transformar isso em um estudo mesmo, tá? Bem específico sobre isso, para ficar claro para todo mundo. Ok. Bom, gente, é isso. Mais alguma pergunta? O levantamento? Gislene, Pai do Senhor, você entrou, a gente já estava começando, nem deu tempo de cumprimentar você. A gente se vê mais tarde. Acho que está todo mundo ok. Paz, Senhor, para todo mundo. Paz, Senhor, com Deus. Com Deus, então, Beijo, gente. Com Deus. Até mais. Valeu.